Alexandre Matos fechado com o Cruzeiro? Conversei com o executivo de futebol que está lá nos Estados Unidos e te trago a resposta no vídeo de hoje do canal do Nicola. Bora falar também sobre o Atlético Paranaense, o mais novo campeão da Sul-Americana, só para corrigir, bicampeão da Sula. Um dos poucos que conseguiu 2 títulos do segundo principal torneio das Américas. Bora falar também sobre Leila Pereira, nova presidente do Palmeiras. O que muda a partir de agora? Tem algumas definições importantes. Vou falar também sobre Silvinho, que já não tem tanto moral internamente. Para completar as últimas do futebol europeu, tem novidades na Portuguesa, na Ponte Preta, enfim, tudo isso a partir de agora. Não sem antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e se você quer ficar bem informado sobre as coisas do futebol, deixa eu te ajudar, é só clicar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e também ativa as notificações para ser avisado, combinado? Bom, bora começar o vídeo com um giro rápido de notícias. Primeira informação da minha Portuguesa, Luiz Ricardo, vocês lembram dele? Lateral direito, é o novo reforço da Portuguesa. 7 anos depois está de volta ao Canindé. Lateral que jogou de 2010 a 2013 na Portuguesa, rodou por vários outros clubes, foi eleito no último Campeonato Paulista da Série A2 o melhor lateral direito da competição e é o primeiro reforço da Lusa de olho em 2022. Lusa que tem Sérgio Soares como técnico e Toninho Cecílio como diretor de futebol. Bora contar também sobre a Ponte Preta, que conseguiu se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca venceu na tarde desse sábado Confiança em Sergipe. Dessa maneira chegou a 46 pontos e não pode ser mais alcançada pelos times que brigam contra o rebaixamento. Já o Confiança matematicamente caiu para a Série C, a terceira divisão do futebol brasileiro. Bora falar um pouquinho sobre futebol internacional. Nesse sábado, o trio MNM, Messi, Neymar e Mbappé, enfim jogou bem de forma coletiva. Os 3 arrebentaram no primeiro tempo do confronto contra o Nantes, quando o PSG abriu 3-0. No segundo tempo, o Navas foi expulso, o PSG diminuiu um pouco o ritmo e acabou tomando um gol, mas venceu por 3-1. Tem só 13 pontos de diferença em relação ao segundo colocado do campeonato francês, está nadando de braçada. O Nantes é quem vive uma situação um pouquinho mais delicada, 11º lugar, 18 pontos conquistados. Os 3 gols da vitória do PSG, um do Messi, um do Mbappé e o outro contra, marcado pelo Appiah. O Neymar, o Messi e o Mbappé estão deitando e rolando no campeonato francês, mas o que vale pro torcedor do PSG é a conquista da Liga dos Campeões. Bora falar então agora sobre a Premier League, o campeonato inglês. E não deu coisa boa para o Manchester United, que tomou 4-1 do Watford. Um dos gols do time da casa foi marcado pelo brasileiro João Pedro, que já jogou no Fluminense. Ele entrou no segundo tempo e marcou um dos gols. Os outros gols marcados pelo King, pelo Sarr e pelo Dennis. O único gol do Manchester United anotado pelo Van de Beek, que saiu do banco de reservas para descontar. Cristiano Ronaldo passou em branco. O Solskjaer, que balança há bastante tempo, correu risco de demissão. Houve até a divulgação de que o United fez uma videoconferência entre seus diretores para saber se demitia ou não o Solskjaer, mas por enquanto ele fica. Bora falar agora sobre as coisas do futebol brasileiro. Leila Pereira, como todo mundo imaginava, é a nova presidente do Palmeiras. Ela foi proclamada depois de garantir 1.897 votos dos 2.141 que estiveram participando da votação. Votação para sócios, ela já havia garantido tempos atrás também a aprovação no Conselho Deliberativo. É a primeira mulher na história do Palmeiras a dirigir o clube. Eleição com algumas polêmicas, a começar pelo fato dela ter virado conselheira, ao que dizem, sem ter cumprido todo o período necessário. A eleição dela como presidente também foi marcada por algumas polêmicas. O fato dela ter investido demais em campanhas, ter feito uma série de publicidades, enfim. Mas como não havia oposição, a coisa ficou menos guerreada, menos tumultuada de forma interna, e ela vai ser a presidente a partir dos próximos 3 anos. Toma posse em 15 de dezembro, mas já começa a mandar a partir do dia 28 de novembro, um dia depois da final da Libertadores. Até a decisão contra o Flamengo no Uruguai, não há nenhuma intervenção dela. Ela prometeu ao Maurício Gagliotti que vai deixar para tomar todas as decisões necessárias para depois do jogo. Até porque a partida contra o Flamengo vai decidir a respeito de muita coisa sobre o 2022. Se o Palmeiras é campeão, o cenário é um. Se o Palmeiras é vice-campeão, o cenário é outro, completamente diferente, até porque vai ser uma temporada marcada pela ausência de títulos. Vice-campeão paulista, vice da Recopa, vice da Supercopa, eliminado na Copa do Brasil. Pro CRB, no Campeonato Brasileiro, o Verdão já não tem mais chances de título.
O que ela tem para decidir nos próximos dias assim que o Palmeiras disputar a final da Libertadores? Renova ou não com o Felipe Melo? Libera de fato o Jailson? O Anderson Barros de fato vai embora? João Paulo Sampaio era um dos alvos, um dos cotados para assumir a função de novo diretor executivo de futebol. A Leila também vai precisar encontrar um substituto para o Edu Dracena, que trocou o Palmeiras pelo Santos. O Fernando Praz é o mais cotado. Enfim, além de contratações, saídas, dispensas, liberações, se o Palmeiras não for campeão, as mudanças vão ser bastante profundas. Você gosta? Imagina que a Leila será uma boa presidente? Tem também aquela questão da ética, da patrocinadora que agora é presidente do clube. Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Silvinho, repercutindo uma informação do meu amigo Samir Carvalho, que cobre o Corinthians. Ele afirmou nesse sábado que o Silvinho perdeu aquela super blindagem que tinha dentro do Corinthians. Mandei mensagem para uma fonte minha dentro do Timão e essa pessoa assegurou que é real, que é verdadeira essa informação. O Silvinho hoje já não goza de tanto prestígio com aqueles que o defendiam de forma tão severa. O presidente do Duílio Monteiro Alves e especialmente o Roberto de Andrade. Isso não significa que uma derrota para o Santos nesse domingo vai causar a demissão do Silvinho. Mas o treinador do Corinthians vai precisar de bons resultados e mais do que isso, da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores para se manter como técnico em 2022. A pressão externa é muito grande. A Gaviões da Fiel, nessa sexta-feira, emitiu um comunicado afirmando que vai tornar a vida dos dirigentes um verdadeiro inferno se o Corinthians insistir com o Silvinho. Silvinho que é o grande alvo, mas já tem esbarrado também no Roberto de Andrade e no Alessandro. Timão que é o quinto colocado com 50 pontos no Campeonato Brasileiro, são 33 jogos com 13 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Vitória contra o Santos vai representar a ultrapassagem para o Corinthians em relação ao Red Bull Bragantino. O Bragantino tem 2 pontos a mais do que o Timão e já jogou nessa rodada, tá? Então se vencer é o quarto colocado, se perder, pode até perder, acabar deixando de ocupar essa quinta colocação. Por falar em Red Bull Bragantino, quero contar que o time de Bragança Paulista foi vice-campeão da Sul-Americana, acabou em instantes. Vitória do Atlético Paranaense 1-0, jogo em Montevidéu, a decisão da Copa Sul-Americana, o único gol da partida marcado, adivinhe por quem? Nicão, o grande cara, o cara que é super decisivo quando o assunto é Atlético Paranaense e partidas de mata-mata. Nicão que se despede do Atlético em alguns jogos, ele não renovará o contrato e tem sido especulado no São Paulo, no Grêmio, no Corinthians, entre outros clubes. É importante contar que o gol do Nicão nasceu no primeiro tempo de uma bonita jogada do Terans, outro craque do Atlético Paranaense, uma defesa legal do Cleiton no rebote. Nicão de primeira bateu para marcar o único gol da partida. Dessa maneira o Atlético se tornou bicampeão ao lado de Boca Juniors e Independiente, os dois argentinos super campeões também de Libertadores da América e que já dominam a Copa Sul-Americana. Furacão que recentemente também ganhou a Copa do Brasil, Furacão que tem um dos mais modernos centros de treinamento, um dos estádios mais legais, clube super estruturado. E tudo isso, por mais que vocês não gostem, graças a Mário Celso Petralha, um cara muito controverso, de algumas decisões extremamente polêmicas, mas que conseguiu mudar o patamar do Atlético Paranaense. A vitória foi justa, tá? O Atlético foi quase sempre melhor do que o Red Bull Bragantino. No segundo tempo, o time de Bragança abusou das bolas levantadas à área, até levou um perigo ou outro, mas vai voltar para casa com o vice-campeonato. Só para fechar a respeito do Furacão, queria contar que o Nicão se despede do Atlético com números espetaculares. Nessa temporada são 46 jogos, 11 gols e 13 assistências. Desde que foi contratado, 309 jogos, 49 gols e 47 assistências. Tem só mais uma informação importante. Com a vitória na final, o Atlético Paranaense está garantido na Libertadores do próximo ano. E tem classificação também para a Recopa. Mas a vaga do Atlético Paranaense na decisão, ou na Libertadores do próximo ano, vai impedir que a gente tenha 9 vagas via Campeonato Brasileiro. Isso porque o Atlético Paranaense já não está entre os primeiros colocados. Então Internacional, América, Fluminense, essa galera que está brigando mais ou menos pela 9ª colocação, a gente pode colocar o Ceará também, entre outros, quem terminar em 9º não terá vaga na Libertadores da América da próxima temporada, tá? Quero falar agora a respeito de Alexandre Matos, conversei com o dirigente cotado para assumir o Cruzeiro. Antes, só um recado super importante. Sei se todo mundo sabe, acabei de criar um canal de cortes aqui no YouTube, Cortes do Nicola. Vou deixar o link no comentário, na descrição e também no comentário, para que você dê uma moral. Qual que é a ideia desse canal de cortes? É tentar separar trechos das lives e também nos vídeos, trechos mais importantes, para que vocês possam ter mais acesso ao nosso conteúdo. Tenho certeza que vocês vão curtir. Então não se esquece de se inscrever lá e assistir aos vídeos. Combinado? Bom, bora falar sobre o Matos.
Na manhã desse sábado, o site Deus Me Dibre deu a informação de que Alexandre Matos está muito perto de virar novo executivo do Cruzeiro. Entrei em contato com o Matos está morando em Boston, ele tem uma conversa bem avançada para assumir o Boston City. O dirigente admitiu que tem uma proposta em mãos. Essa proposta foi feita pelo Pedro Mesquita, que é o CEO da XP, que tem buscado investidores para o Cruzeiro e para o Botafogo. Pedro viajou recentemente para os Estados Unidos para se encontrar com o Matos, apresentou todo o projeto, as empresas que têm a intenção de comprar o Cruzeiro, como é que vai funcionar o clube. A ideia é transformá-lo no CEO da empresa do futebol. Só para vocês entenderem, o Cruzeiro vai criar uma empresa que vai administrar o futebol. Essa empresa será comprada por investidores internacionais. E a ideia é que o Matos ocupe esse cargo de gestor, de CEO dessa empresa ligada ao futebol. O Matos gostou, mas ele quer esperar uma série de outros processos para que possa dar como certa a sua contratação. Por exemplo, hoje o Cruzeiro nem pode contratar jogadores. Tem uma série de embargos relacionados a dívidas. Como é que fica? Como é que ele vai assumir como diretor executivo de futebol sem poder reformular o elenco, sem poder melhorar as coisas? Então o Matos quer ter um pouquinho mais de garantias de que pode, de fato, tocar as coisas com um pouquinho mais de tranquilidade para assumir esse projeto bastante audacioso e complexo. Só é importante contar que o Vasco nos últimos dias especulou bastante a possibilidade de contratar o Matos. E, ao que parece, é um clube concorrendo contra o outro, porque a possibilidade de o Matos ir para o Vasco fez com que o Cruzeiro se apressasse na tentativa de fazer uma proposta oficial. E esse movimento feito pelo Cruzeiro pode, enfim, fazer com que o Vasco apresente uma proposta. Até esse momento, a única oferta que o Matos tem em mãos é do Cruzeiro. Muita especulação, mas até agora ninguém do Vasco procurou de forma oficial o Matos para oferecer uma condição de trabalho, tá? Assim que tiver qualquer novidade, tenho mantido contato com o Alexandre Matos de forma bastante frequente. Hoje, sábado, falei pelo menos em 3 momentos diferentes. Ele me assegurou que não está fechado com o Cruzeiro. Existem conversas, a proposta está na mão. Ele vai pensar, ele vai avaliar. O Cruzeiro também precisa avançar algumas etapas para que o processo de transformação numa sociedade anônima do futebol avance. Enquanto isso não acontecer, é difícil que o Matos aceite comandar o Cruzeiro. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê assim que surgirem mais notícias. Combinado? Abraço, bom fim de semana. Tchau!